Bernardo Pimentel Souza é professor do Departamento de Direito da UFV desde 2019. Além disso, atua como orientador no Laboratório de Prática Jurídica da instituição. Ele é formado pela Universidade Federal de Minas Gerais e especialista em Direito Processual Civil pelo Instituto Brasileiro de Direito Processual. Bernardo foi convidado para explicar como funciona a legislação brasileira acerca dos investimentos públicos na ciência, tecnologia e pesquisa. Partindo de uma das discussões mais polêmicas e recentes, o professor explica como funciona o trâmite político para a distribuição do orçamento nacional nos programas de governo. Nós temos a previsão na Constituição do artigo 165, que dispõe sobre as leis orçamentárias anuais. Então, cabe ao chefe do Executivo, presidente da República, com auxílio dos seus ministros de Estado, ministro da Educação, ministro da Ciência e Tecnologia, eles devem apresentar a proposta orçamentária, que é votada no Congresso Nacional. Então, nós temos a aprovação ao final de cada ano, no Congresso Nacional, da legislação orçamentária, definindo os valores que serão empregados no ano, ao longo do ano subsequente. Claro, respeitando os mínimos previstos na Constituição em relação à saúde, em relação à educação. Então, a lei orçamentária, portanto, ela é bifásica. Cabe ao presidente da República apresentar a proposta, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, cabe ao Congresso Nacional a sua aprovação até o dia 31 de dezembro de cada ano, a fim de que ocorra a sanção pelo presidente e no início do ano subsequente, para que a lei tenha validade e cumprimento ao longo de todo o ano. E a partir daí o presidente da República já saberá o quanto dispõe no Tesouro Nacional para empregar nos mais diversos ramos da sociedade brasileira. E ele atua normalmente por meio de decreto. São os decretos executivos ou decretos regulamentares que regulamentam exatamente esta lei orçamentária que foi aprovada pelo Congresso a partir da iniciativa do presidente. Então, o presidente, ao longo do ano, vai expedir centenas, às vezes milhares de decretos para a concretização e a destinação desses valores de investimento em políticas públicas que foram definidas na legislação. Como explicado pelo professor, a divisão das fatias do orçamento é feita pelo presidente, porém só pode ser concretizada após passar por discussão e votação do Poder Legislativo. Ou seja, os deputados federais e os senadores têm total poder de decisão sobre isso. Em contrapartida, o chefe do Executivo pode se utilizar de um dispositivo de forma mais independente, porém ainda limitada, que são os decretos. O decreto é um ato do presidente da República. Na Constituição Federal, no artigo 84, inciso 4º, nós temos que compete privativamente ao presidente sancionar, promulgar, fazer publicar as leis, bem como expedir decretos para sua fiel execução. Então, os decretos são atos do presidente da República, mas que devem observância à legislação. O decreto não pode ir contra a legislação. Então, na verdade, nós temos aqui um sistema de freios e contrapesos, ou seja, essas decisões políticas elas não são só do Executivo. Então, normalmente, como o Executivo vai expedir os decretos, ele acaba ficando aparentemente como responsável por cortes, né? Claro, ele teve uma atuação e tem uma atuação e tem uma responsabilidade por isso, mas não é só dele. Na verdade, ele é uma das peças do jogo político decorrente da previsão constitucional, da atuação bifásica, como eu falei, do Executivo e do Legislativo. Então, claro que o Legislativo pode determinar, por exemplo, como há em outros países, como Israel, por exemplo, que haverá um alto investimento de 3% do PIB, por exemplo, em ciência e tecnologia e bolsas de pesquisa. O Legislativo fizer isso, o Executivo não tem o que fazer, ele tem que cumprir. Então, claro que não, é um raciocínio simplista atribuir a responsabilidade apenas ao Executivo. O Legislativo tem, em verdade, a sua responsabilidade, e se nós formos analisar o texto do artigo 165 da Constituição, até maior.
Então, essa é uma decisão de Estado. Os deputados e senadores podem e até deveriam estabelecer prioridades em ciência e tecnologia, em pesquisa, em educação e valores, e fixar determinados valores de modo a impedir que o presidente, por decreto, descumpra o que está na lei, porque o decreto só pode regulamentar o que está na lei, nunca ser contra a lei, né? Então é um raciocínio simplista entender que só o presidente é o responsável. Não, na verdade, os atores políticos são responsáveis, o executivo e o legislativo. Cada um dos deputados, cada um dos senadores, todos são responsáveis pela aprovação da lei orçamentária. É claro que se a lei orçamentária, como ocorre com muita frequência, ela é muito genérica, ela dá maior abertura, obviamente aí caberá ao executivo, na sua regulamentação, ter maior margem de escolha, de liberdade, né? Mas essa margem de escolha quem deu? Quem concedeu? O legislativo. Se o legislativo quiser, ele determina valores e percentuais, como há em outros países, para investimento em bolsas, né? Então, a crítica ela não pode ser direcionada só ao executivo. Em verdade, o legislativo é tão ou até mais responsável, porque, no final das contas, o executivo vai, por meio de decreto, regulamentar a lei que foi aprovada pelo legislativo, pelo Congresso Nacional, no plano federal. Então aquela história de que o presidente faz corte de gastos, bem como entender, não é verdade. Mas e sobre os cortes de bolsas? É possível revogar essas decisões? Bom, Bernardo explica que a Constituição Federal está acima das leis, ou seja, ela pode vir a garantir uma maior seguridade desses programas de incentivo. É claro que nós temos propostas de emenda constitucional, a possibilidade de aprovação de propostas de emenda constitucional. Em vários países nós temos a definição de percentuais para pesquisa, para bolsas. Então, talvez o erro que possa ser identificado aí é que a Constituição estabelece percentual para a saúde, para a educação, mas não estabelece para a ciência e tecnologia. Então, em vários países nós temos percentuais próprios para ciência e tecnologia e aí bolsas de pesquisa, bolsas de pós-graduação. Então, aí talvez tenhamos, né, claramente uma omissão histórica da falta de uma emenda constitucional ou do texto constitucional original de 88 de proteção à ciência e tecnologia e as universidades também, porque as universidades têm finalidades não só de ensino, né, mas também de extensão e de pesquisa. E a pesquisa está relacionada a ciência e tecnologia, desenvolvimento, né, de ciência e tecnologia. Deveria ter a Constituição estabelecido, mas ainda há tempo, é possível a aprovação de uma emenda constitucional. Na verdade, teria sido ideal que durante governos que tinham uma preocupação maior com o desenvolvimento social, com o desenvolvimento tecnológico, que isso tivesse sido feito em um momento de bonança econômica, que nós vivemos hoje um momento de crise econômica. Então, a aprovação de uma emenda constitucional nesse sentido hoje é praticamente impossível. É muito difícil, né? Como ouvimos pelo professor Bernardo, a Carta Magna brasileira não assegura o investimento público na ciência e tecnologia. Por isso, as universidades federais têm criado mecanismos de se autossustentar a partir dos recursos gerados pelos seus estudos desenvolvidos. Me parece também interessante as próprias universidades, como nós temos na nossa universidade, em virtude de pesquisas, nós temos patentes e recebemos royalties, e que estes valores que nós recebemos sejam reinvestidos em bolsas de pesquisa e ciência e tecnologia. Então, de uma forma a gerar uma retroalimentação do sistema. Ou seja, por que a UFV tem uma situação diferenciada em relação a outras universidades? Porque nós temos centenas, imagino até milhares de patentes decorrentes de pesquisas em vários ramos, laticínios, agronomia, medicina veterinária, embalagens de laticínios. Então, nós produzimos muita ciência e tecnologia, geramos patentes e obtemos recursos financeiros com essas pesquisas, né? Temos uma fábrica. Então,
É importante também que a universidade, penso eu, faça a sua parte, ou seja, que destine um percentual desses valores que ela recebe a título de exploração de ciência e tecnologia, do que ela fez ao longo das últimas décadas, que ela também mantenha bolsas, que ela busque fazer o alto investimento. Então nós não podemos, penso eu, deixar tudo nas mãos do governo federal. É importante, especialmente no nosso caso, porque nós temos uma tradição de ciência e tecnologia na universidade e temos patentes que geram royalties, então nós temos dinheiro para fazer, se não pagar todas essas bolsas, acredito que não, mas auxiliar, incentivar, né, disponibilizar um número que seja possível, o maior possível em favor do investimento e da manutenção da ciência e tecnologia. Desde 2017, as bolsas de incentivo à ciência estão reduzindo drasticamente no Brasil. Esse efeito tem sido sentido ainda mais nesse ano, resultando num grande número de processos judiciais para recorrer a isso. Eu tenho visto até aqui no escritório escola, lido, né, alguns contratos e realmente eles têm me preocupado e até me incomodado, porque algumas cláusulas me parecem leoninas, ou seja, unilaterais, com a possibilidade de corte de bolsas, e isso realmente gera uma situação que ofende, na minha visão, até a dignidade da pessoa humana. Então, a situação dos bolsistas é gravíssima, nós temos procurado atender, temos processos em defesa dos bolsistas aqui no escritório escola, né, do LPJ, mas as cláusulas contratuais, a meu sentir, são nulas, porque elas são leoninas, unilaterais. A expressão cláusula leonina, citada pelo professor, significa basicamente um acordo abusivo. A origem do termo vem de uma fábula que conta a história de um leão que, depois de caçar um cervo com outros animais, não queria dividi-lo, mas isso é história para outro podcast. E até ofensivas à dignidade da pessoa humana. Mas, na prática, nós estamos enfrentando essa dificuldade, porque as decisões judiciais aqui no nosso Tribunal de Minas têm sido de reconhecimento da possibilidade do rompimento unilateral por parte da FAPEMIG, que também vive uma crise econômica, né? E aí temos uma situação de rompimento de contrato e as pessoas não terão outra opção senão, né, buscar trabalhos alheios à universidade, né? Por isso é tão importante que a universidade faça também, pelo menos procure, né, empregar os recursos que ela produz em virtude das suas pesquisas, das suas patentes, para tentar manter o maior número possível, o mais possível, se possível, todos os alunos com bolsas internas da universidade, né? Eu acho que seria o melhor caminho dentro de um quadro de crise que estamos vivendo no Estado e no país, né? Mas, de qualquer maneira, parece que a universidade ainda, comparando com outras, ela tem uma situação ainda um pouco melhor, que talvez permita realocar recursos internos das nossas patentes, né? Por fim, perguntei ao professor Bernardo a opinião dele sobre o investimento público nas áreas de ciência e tecnologia. A questão da ciência e tecnologia, ela é fundamental para o desenvolvimento de qualquer país, né? Israel é um grande exemplo, a Coreia do Sul é outro grande exemplo, né? A Coreia do Sul deu um salto, Israel também. Então, em menos de 50 anos, são dois países, Israel e Coreia do Sul, que deram saltos tecnológicos e mudaram toda a economia e a própria sociedade em virtude de investimento em ciência e tecnologia. Então, é um aspecto que o Estado brasileiro tem sido historicamente inerte, omisso, né? E isso explica muito do nosso atraso em vários campos, né? Várias áreas. Então, deveria ser uma política de Estado também, porque ela gera desenvolvimento econômico, desenvolvimento social. E aí nós temos alguns exemplos no mundo, né? Como os dois países que eu citei.